Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Pelo Adrielson, né, do Botafogo, né, que hoje está nos Emirados Árabes, no futebol árabe. Mas não vai dar bom nesse, quer dizer, você vai me contar se não vai dar bom, mas pelo que eu entendi da matéria foi uma consulta, mas na verdade ele está mais perto do Grêmio para 2026. Pois é, Lu, o Palmeiras está em busca de um zagueiro no mercado, né, o Mikael deve estar tudo certo para encaminhar a saída para o Inter Miami por empréstimo, o time do Lionel Messi, e o Palmeiras quer um zagueiro. E aí o Adrielson foi um dos nomes que apareceu na lista do Palmeiras e existiu essa consulta, só que o Palmeiras não se animou com essa possibilidade de trazer o Adrielson. Ele acabou de ser contratado pelo Al-Ahly do Emirados Árabes Unidos, e o time dos Emirados Árabes pagou 2,2 milhões de euros por 50% do jogador no ano passado, e o Palmeiras teria que desembolsar uma grana aí para contratar o atleta e decidiu não avançar. Quem decidiu ir para cima do Adrielson foi o Grêmio, né? O time do Luiz Castro, técnico português que trabalhou com ele no Botafogo, e ele teve um bom rendimento por lá, e as partes estão negociando aí por um acordo. Então o Palmeiras segue na busca por um zagueiro, e tem uma informação curiosa de mercado da bola do Palmeiras. Estava conversando com algumas fontes que pudessem ajudar a gente a atualizar vocês, e o que eu ouvi foi: o torcedor do Palmeiras que está esperando vários reforços para esse ano está muito enganado e vai se decepcionar. Então, por isso que o Palmeiras está aí nesse mercado mais tranquilo e sereno, com só o Marlon Freitas de novidade. Mas isso eu acho que estava mais ou menos claro, a gente chegou a falar isso no final do ano passado. O Palmeiras montou o time deste ano no ano passado, e agora tem que fazer ajuste. Ajustes pontuais que eles falam. Ajustes pontuais. E a gente, antes da gente falar desses próximos alvos do Palmeiras, a gente tem uma nova enquete na tela para vocês. Hein? Olha. A enquete anterior, gente, que era sobre o São Paulo, se todas as investigações do São Paulo vão ou não interferir em campo, deu 85% sim. É o que a gente falou aqui bastante. E agora a nossa nova enquete é: qual vai ser o maior adversário do Flamengo em 2026? Flamengo foi o bambambam do futebol brasileiro em 25. Quem vai ser o maior adversário? O Palmeiras, o Cruzeiro, o Corinthians ou outro time? Fluminense está muito ativo aí no mercado. O que é que vocês acham? E aí eu quero te ouvir, hein, Mussete? PVC falando, né? Ó, o Cruzeiro quer se botar ali como candidato. Sou eu o rival. Para você, vai continuar sendo o Palmeiras ou pode pintar um outro na jogada? Pode pintar, Lu, mas eu acho que é Palmeiras. O Palmeiras não perdeu jogadores relevantes. Tudo bem que vai fazer uma janela discreta, como o Latifi disse, mas só o Marlon Freitas já é um acréscimo, o Lucas Evangelista volta. Jogadores que em 25 não renderam o que esperavam devem render mais em 26, mais adaptados, fazendo pré-temporada, tendo um calendário para rodar esse elenco, essas peças aparecerem. Então, o Cruzeiro vem bem, tem outras equipes que podem surpreender, mas para mim, Palmeiras e Flamengo vão bater nas cabeças novamente. Aí, para você, PVC. Eu acho que o Cruzeiro vai brigar. É? Acho. Mas eu posso estar enganado. Pode, todos podemos, né? Isso aqui é exercício de futurologia. A gente e a bola de cristal. Ô, PVC, você falou, né? O Latif estava dizendo, ó, não esperem grandes contratações. Você comentou, o Palmeiras já fez isso ano passado, já contratou bastante. Inclusive, foi aquele processo de reformulação, de troca de guarda, talvez esperando frutos melhores até em 2026. No caso de um volante, trouxe o Marlon Freitas, mas aí o primeiro volante é uma lacuna, até porque perdeu um jogador, perdeu o Aníbal para o River Plate. Perdeu não, né? Liberou, negociou o Aníbal com o River Plate. A tendência é não chegar um volante e apostar em uma readequação ali das peças que tem em mãos o Abel Ferreira? Ele tá rindo. Eu tô falando, ele tá rindo, eu tô me desconcentrando. Aí eu falei, ele tá rindo de mim, ele tá rindo pra mim. O que ele tá rindo? Enquanto isso, eu tô aqui, ó, falando pro pensamento me embora, entendeu? Sabe a história do meu avô, não sabe a história do meu avô? Tem várias, qual delas? Meu avô, quando eu descia no sobrado que eu morava em 83, eu ficava lendo se o Careca ia pro São Paulo, se o Careca ia pro Palmeiras. Um dia pro Palmeiras, no outro ia pro São Paulo. Serginho Chulapa ia pro Santos. Meu avô descia sábado de manhã, eu estava deitado no chão, debruçado, lendo o jornal, loucamente. Meu avô virava para mim em português e dizia assim:
que é que tu tais a olhar aí, pá? Não tais a perceber que daqui a 2 meses estão todos na mesma? Nessa época, o Palmeiras fez uma contratação do Wagner Bacharel. E o Wagner Bacharel veio do Joinville e foram embora Reginaldo e Rodrigues. E naquela época eu achava que era a maior contratação da história do Palmeiras. Não por causa do Wagner Bacharel, por causa do Reginaldo e do Rodrigues, que foram embora. É mais ou menos o Aníbal Moreno. É mais ou menos a história do Aníbal Moreno. O Palmeiras perdeu o Aníbal Moreno. Perdeu? Não sei. Mas assim, você viu que eu corrigi a tempo, hein? Falei, perdeu não, liberou. Aí depende do ponto de vista. Eu tô brincando com isso porque assim, o Palmeiras não está atrás de um novo camisa 5. O Palmeiras entende que vai começar o Campeonato Paulista e provavelmente o Brasileiro com o Marlon Freitas, com o Lucas Evangelista, com o Andréas Pereira, com o Veiga ainda no elenco. O Veiga pode ser negociado se tiver proposta. E vai entender como é que o time vai funcionar dessa maneira. Até porque o Zé Rafael foi primeiro volante depois da saída do Danilo. E pode acontecer de você chegar à conclusão de que o Marlon Freitas não dá para ser primeiro volante nem o Lucas Evangelista. Ou que o time funciona muito bem com o revezamento de 2 8s que jogam cada vez um de 5 a cada movimentação do time. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas a informação é: o Palmeiras não está atrás de um camisa 5 neste momento. Se tiver uma oportunidade de mercado, pode vir. Mas não é prioridade um novo camisa 5. Isso corrobora com a sua informação, Latifi, de uma janela mais tímida nesse início de ano. Outro alvo tentado, Savarino, do Botafogo, mas agora está bem mais perto do Fluminense, chegou a fazer uma consulta, mas não avançou, certo? Ele até tem uma reunião com o Fluminense, ele estava na Venezuela, não tinha conseguido voltar por conta de todo o problema do ataque dos Estados Unidos lá na Venezuela, mas está chegando e aí essa situação deve ser definida. Então já é carta fora do baralho? O Palmeiras, ele fez a mesma coisa com o Adriel, com o Savarino. Percebeu que existia uma movimentação para os jogadores deixarem os clubes que eles estão, só que na hora de avançar para tentar um negócio, não avançou. E no caso do Savarino, por exemplo, o Palmeiras avalia muito bem o jogador, né? A gente disse isso ontem aqui. Só que o Palmeiras entendeu que hoje a prioridade no elenco não é um jogador que atua nas posições que o Savarino atua, né? O Savarino atua como meio ofensivo, ponta direita e ponta esquerda. No elenco do Palmeiras, a comissão técnica e o departamento de futebol entendem que tem muitas opções para esse setor. Então, hoje, a busca principal é por um zagueiro e, se aparecer a oportunidade de mercado, como disse o PVC, um meio-campista. O Palmeiras tirou o Luiz Pacheco da Copinha, que é um menino da base que completou 17 anos agora, e o Palmeiras vê o jogador com uma das grandes promessas para o futuro. E por ele estar fora da Copinha, está implícito que ele vai ser utilizado pelo Abel. A gente viu outros jogadores que passaram boa parte do ano passado com o profissional e vão disputar a Copinha, que é o caso do Benedetti, o Larson, o Eric Belé, o Riquelme Felipe. Todos eles terminaram o ano com o profissional, mas foram inscritos pelo Palmeiras na Copinha. E o Pacheco não. Então chama atenção por ser um jogador muito jovem e que atua nesse setor de meio campo, onde justamente o PVC está falando que o Palmeiras deu uma segurada na busca por um novo reforço. O Sete tem que dar uma... Quer dizer, pode se dar ao direito de dar uma segurada ou vai fazer falta? Esse elenco do Palmeiras tá bom para a temporada, para brigar de frente com o Flamengo ou falta sim jogador? Eu acho que tá bom, Lu. Eu acho que tá bom porque o Palmeiras brigou pau a pau aí com o Flamengo pelos principais títulos da temporada. E aí esse fracasso, que é uma palavra forte, né? Mas o Palmeiras não ter conquistado os títulos nessa temporada faz com que o elenco esteja sob uma avaliação diferente do que poderia. Se o Palmeiras tivesse vencido pelo menos um desses títulos, talvez a avaliação fosse outra. Então o Palmeiras, que tem uma gestão profissional, que está num passo à frente da maioria dos clubes, precisa tentar pensar de uma forma mais fria. Não pode cair nessa pressão. O Palmeiras gastou muito, não pode gastar tanto quanto, ou nem metade disso, e esses atletas vieram bem avaliados pelo Scout, Departamento de Futebol, e Abel Ferreira, assim como o Flaco Lopes, que custou um pouco a se adaptar, foi super bem em seleção argentina, depois caiu de rendimento. Esses atletas que chegaram por último podem se destacar e serem esses reforços que talvez o torcedor não esteja esperando. Então o elenco do Palmeiras é bom. Então, com um treinador forte, a manutenção das principais peças
e um reforço ou outro começando pelo Marlon Freitas, o Palmeiras vai continuar brigando por títulos. Aproveitando, Lu, só para complementar essa frase do Musetti, eu estava conversando com uma pessoa da direção do Palmeiras e quando eu estava perguntando sobre o mercado, Palmeiras tá lento no mercado, o que está rolando e tal, e eles me falaram assim, esse time que vocês da imprensa adoram criticar foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Então, o Palmeiras não quer que isso, que minimizem esse fato. Chegar à final da Libertadores e ser o vice-campeão brasileiro disputando o título até o fim, para o Palmeiras é uma amostra de que esse elenco que foi construído no ano passado tem condições de ser campeão esse ano. Então, Mas, desculpa. Diga. Não, já fechei. Eu ia dizer só uma coisa que, para mim, é a grande reflexão que o Palmeiras tem que fazer depois do final do ano passado. Hoje eu estava lendo uma nota, acho que do GE, dizendo assim, Abel volta para trabalhar pelo fim do jejum. Eu falei, oi? Jejum. Mas assim... Porque o Abel se reapresentou hoje, tá, gente? O time já estava treinando, mas o Abel chegou hoje, treinamento em 2 períodos, e já tem estreia no sábado no Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Tem 2 gerações de palmeirenses que viraram de 76 a 93 sem ganhar título e depois de 2000 a 2015 que ganhou um Paulista e uma Copa do Brasil. Você falou assim, o Abel tenta se representar para terminar com um jejum. Ops! Não, a torcida do Palmeiras é engraçada. Tem um familiar meu, Lu, não vou falar nome, porque você vai ficar chateado, que ele tá inconformado que o mercado da bola do Palmeiras está muito parado. E ele falou assim, eu não consigo acreditar nesse Palmeiras, cheio de dinheiro e não contrata ninguém. Eu preferi em 2012, quando não tinha expectativa. Gente! Ai, gente! Não, mas gente! Esse povo reclama de barriga cheia, né? Mas olha só, o que eu ia falar era outra coisa. Meu Deus, eu fico com invejinha! Pra mim, a reflexão, quando você termina uma temporada, a temporada não deu título, né? Vou voltar a pegar o caso do Palmeiras. O Palmeiras não ganhou título nenhum em 2025, em 2019, em 2017, em 2014, em 2013, em 2012, em 2011, em 2010, em 2009, em 2007, em 2006. Mas assim, vamos lá, 2025 terminou. A grande reflexão para mim do Palmeiras hoje é por que não ganhou o jogo grande. Porque, presta atenção, o Palmeiras no ano passado e no ano retrasado, 24 e 25. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo campeão. Em 24 pelo Flamengo, em 25 pelo Corinthians. Ele foi vice-campeão da Libertadores e no ano anterior eliminado da Libertadores pelo campeão, pelo Botafogo, nas oitavas de final, mas pelo campeão. E foi vice-campeão brasileiro nas 2 vezes. E nas 2 vezes não ganhou, perdeu os 2 confrontos diretos para o campeão. E se tivesse vencido um jogo contra o Botafogo, teria disputado o título pelo saldo de gols. E se tivesse vencido um jogo contra o Flamengo, ele teria sido campeão. Então, onde é que está a reflexão do Palmeiras no ano passado? É assim, terra arrasada, destrói tudo? Não é. Por que eu não estou ganhando do campeão? Na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro. É aqui que está a reflexão. O que está faltando? Está faltando o jogador com caráter de campeão na hora de ser campeão, num jogo gigante. Não é você dizer assim, não ganhou nada, fiasco, fracasso, absurdo, manda todo mundo embora. Não se trata disso. Trata-se de entender por que nos últimos 2 anos você perdeu o que perdeu chegando muito perto e sempre perdeu para o campeão. Ficou perto, mas nessa hora, né, na hora decisiva mas e diante desses times, acabou ficando um pouco atrás, deixando a desejar. É aqui que está a reflexão. Sim. E aí vai ter que ver, né, como resolver isso nesse ano de 2026. Fato é que o Abel chegou, ele alegou que tinha trabalhado uma semana a mais no ano passado, fazendo planejamento para a temporada e tal, e deu uma atrasadinha agora nesse início de ano. Já estava tudo acertado, ou ficou um pouco chato, Latifi? Lu, bom, você deve lembrar que durante o ano passado a gente veio aqui algumas vezes para explicar essas folgas adicionais do Abel Ferreira. E o que aconteceu? O Palmeiras entendeu que como o Abel trabalhou uma semana a mais depois do Brasileirão do ano passado, né, ao final da temporada, planejando o ano de 2026, ficou combinado que ele se reapresentaria hoje ao Palmeiras, que é o primeiro dia de treinamento, né? Os atletas se reapresentaram
no domingo à noite, e aí eles fariam jejum, porque na segunda de manhã passariam por exames. Foi o que aconteceu, e o Abel se reapresentou hoje ao Palmeiras para comandar, como você falou, Lu, dois treinos, dois períodos de treino no Palmeiras. Um foi realizado às 10 da manhã e outro vai ser realizado às 4 da tarde. E na quinta-feira também vão ser 2 períodos de treino. E o Palmeiras, como você falou, estreia no sábado já no Brasileirão. No Paulistão. No Paulistão. É um time que deve ter muitos garotos, né? Ontem, como eu citei mais cedo, os garotos do Sub-20 que terminaram profissional no profissional. E aí eles vão ganhar a chance do Abel, porque eles se representaram antes para se preparar para a Copinha. E eles estão melhores fisicamente do que os jogadores que se representaram no domingo. Então, o torcedor do Palmeiras que espera a força máxima no jogo contra a Portuguesa no Canindé, vai ser um Palmeiras distante disso, com muitos garotos. E aí, quem gosta dos garotos vai poder ver eles jogando. Mussetti, é justa essa folga a mais pro Abel por ter trabalhado no fim do ano passado, essa semana a mais ou não? Treinador tem que estar desde o início, temporada que começa, tem uma pressão por não ter conquistado títulos no ano passado, tinha que estar desde o começo junto com todo o grupo. Lu, o que está acordado não está errado. Se o combinado não sai caro, né, Mussetti? Perfeito. Eu queria essa frase e não me veio, eu inventei outra. Se ele tivesse atrasado a data prevista, aí sim seria um problema. Mas se o Palmeiras o libera novamente, dessa vez sob a justificativa de que ele ficou dias a mais, para mim está tudo bem. E novamente, tá? Claro que a gente tem que analisar também de acordo com a emoção do torcedor. A gente torce cada um para seu clube, a gente precisa levar isso em consideração. Mas, de novo, isso vira um problema porque o Palmeiras não conquistou títulos. E quando o Abel conquistava, isso não era. Quando o Palmeiras conquistava títulos, não precisava de tantos reforços e aí o conhecido do Latifi não ficava tão nervoso. Então, é um contexto. Para mim, tá tudo bem. O Palmeiras o liberou, ele chegou na data certa. Acho que isso não é muito problemático, não. É muito melhor chegar em 11º lugar. É isso, hein? Muita informação do Verdão por aqui hoje com ele. Flávio Latifi. Valeu, Latifi, meu querido. Beijo, Imagina, bom trabalho, eu que agradeço, Lu, PVC. E no set, a gente continua trabalhando bastante porque tem um detalhe. O Palmeiras sempre tem novidade. Não, tem um detalhe da história do Abel. Eu acho assim, o Abel chegou pro primeiro treino, né? Porque anteontem foram exames, ele chegou pro primeiro treino. E o combinado não sai caro, como disse o Mussetti. Mas se a gente for lembrar... Essa frase é minha, me deu crédito, certo? Me deu crédito aqui, PVC. Como disse o Luiz Oliveira, o combinado não sai caro. Mas tem um detalhe, né? O combinado era que o Campeonato Paulista ia começar dia 25, dia 24. O que mudou o calendário em outubro. Porque as férias, nem os jogadores, ninguém teve férias direito. O Paulinho até postou no Instagram, né? A pena que não teve muito tempo de férias. Paulinho tá rendendo polêmica nesse... Paulinho, eu? Não, nesse fim, nesse dia. Ele adora redes sociais, tá respondendo todo mundo. Respondeu o choro dele lá, que falaram que ele tinha exagerado na bebida. Ele falou que era uma emoção real, que foi o pior ano da carreira dele. Paulinho tá ativo mais no Instagram do que a gente falando de campo bola. Andou se explicando aí depois, né? Enfim, o Latifi vai continuar trabalhando. Ele tava lá na redação, falei, e aí, Latifi, vai fazer o programa? Ai, não sei. Catei ele pelo pescoço e falei, vem pro programa aqui. Bom trabalho, viu? Beijo. Vamos pro intervalo, minha gente? Bora lá, fique com a gente no YouTube. Vamos já? Me conta aqui. Então, pode ir. Então, vamos pro break. Agora sim estamos no break. Latifi, fica aí até aparecer a nossa... agora você pode sair. É isso, tudo ajustado, entendeu? Pode sair, querido. Beijo. Vamos pôr a nossa enquete na tela? Vamos pôr a nossa enquete na tela. Nossa nova enquete. A nova enquete não, né? Que eu já tinha falado pra vocês. Qual será o maior adversário do Flamengo em 2026? Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians ou outro? Vamos votando por aí, gente. Deixem likes aqui no de primeira. Podemos subir o número de likes, hein? Estou acompanhando as mensagens de vocês. Marcelo Mezeia, ele voltou, Marcelo. Feliz ano novo. Muito café. Será que tem mais café, PVC? Sim, eu vou pegar você. Pegarei café para você. Mas esse aqui tá frio. Joga fora eu daquela sei como eu faço isso. Ele já tem, As pessoas não precisam saber como é que eu faço isso. Agora deu certo. O Rodolfo falou para eu falar da minha saia. Gente, minha saia é muito estilosa. Minha figurinista Andréia Matos, maravilhosa, ela que me veste. Muito PVC também, gente. Olha, depois quando ele sentar, vocês vão ver a elegância.
Ele tá todo esportista, todo estiloso bobô. hoje. A liga Tá. de sutil de bobô. É, isso aí. Quem que falou aqui Pereira Leal. É impressionante a busca de crise em torno do Abel Ferreira. E é justamente o que a gente estava falando, PVC, de como às vezes a torcida fica mal acostumada. Não tem a ver com isso? Não, eu acho que o Tele tinha isso no São Paulo. O Tele voltava. Assim, a vantagem de ter memória e a desvantagem de ter memória. Porque as pessoas não têm memória. Então, eu gosto de informação. O Tele, nos últimos 2 anos no São Paulo, ele voltava mais tarde. Ele voltava 2 semanas mais tarde. Porque ele tinha um acordo com a direção de São Paulo. É verdade que os resultados de 95 foram muito ruins. E em 96 ele voltou depois por um problema mais grave, que foi a questão da isquemia cerebral. Mas em 94, 95 ele voltava mais tarde. William Gonçalves por aqui. O W. Rocha falou que me viu no Réveillon. Me viu onde? Eu passei aqui em São Paulo mesmo. Natal estava em BH, mas o Ano Novo estava aqui. William Gonçalves. O Palmeiras precisa urgentemente de um camisa 5 e um zagueiro e mais um atacante. O Palmeiras ficou fraco depois da data FIFA do ano passado. Eu não acho que seja isso, não. Mas assim, vai ter uma questão que o calendário vai atrapalhar muita coisa às vésperas da Copa do Mundo, né? Vai precisar de elenco. Todo mundo, né? Vai precisar de elenco. Todo mundo vai precisar. De elenco. Isso foi um grande fator para o Flamengo ano passado, né? Foi. Porque Pode ser de novo. Sim. O Ziller diz aqui que o Abel é freguês do Flamengo. Tá por aqui também. O Abel ganhou 3 vezes do Flamengo, só em 13 jogos, né? E uma foi na prorrogação. Depois ganhou a Supercopa e ganhou um jogo de Copa do Brasil.